Ok, pessoal, encontrei hoje aqui no ônibus o nosso candidato a prefeito, Antônio Carlos Magalhães Neto, um grande amigo de infância, estudamos no Marista junto e hoje tive a honra de encontrá-lo aqui no nosso ônibus. Tudo bem, Neto? Tudo bom, Márcio? Como é que estão as coisas, irmão? Como é que vai, querido? Tudo bem, graças a Deus. Muito tempo que a gente não se vê. É verdade, mas dando para relembrar um pouco, né, a época de infância do Colégio Marista, dar umas risadas boas com a época de criança. É verdade. Eu acho que o povo tem muita curiosidade de conhecer quem é Antônio Carlos Magalhães Neto. Vamos falar da primeira década. Olha, Márcio, enfim, uma criança normal, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada aos meus compromissos mesmo com minha escola. Eu comecei estudando primeiro uma escola pequena, ali na Barra, depois fui para o Marista, quando a gente se conheceu, e estudei no Marista até o primeiro ano colegial. De lá eu segui para fazer pré-vestibular no Colégio Módulo. Agora, uma criança como todas as outras, que gostava de futebol, tá certo? Sempre apaixonado pelo Bahia, torcedor do Bahia. Meu pai, desde 5 anos de idade, me levava para Fonte Nova. Então era uma coisa muito bacana, né? Esse ambiente do estádio, você faz amizades, você extravasa, você se aproxima do esporte, da prática esportiva, que é uma coisa muito legal. E é isso, né? Gostava de política desde cedo. Você falou primeira década. Eu, com 10 anos de idade, disputei minha primeira eleição para síndico mirim do meu prédio. E ganhei. E ganhei. Então, eu gostava de política, acompanhava as campanhas do meu avô, né? De vez em quando levava uns santinhos escondidos na mochila para o colégio, saía distribuindo no colégio, fazia política estudantil, né? Mas é isso, uma infância normal, graças a Deus, assim, num ambiente familiar muito bacana. Meu pai e minha mãe sempre me deram uma educação muito bacana. Então, uma criança como todas as outras, que teve o prazer, a oportunidade, tá certo, de estudar, de desde cedo dar valor ao estudo, dar valor a você se esforçar na vida para alcançar as coisas que você sonha, que você deseja. Vamos lá para a segunda década. Bom, aí na segunda década veio, de fato, a descoberta da política, né? A vocação pela política, porque a gente está ali dentro de um ambiente familiar. E assim, as pessoas perguntam, como é que você começou na política? Né? Todo mundo tem essa curiosidade. Muita gente acha que meu avô, né, que foi uma pessoa muito importante na política da Bahia, chegou ali e disse, não, eu vou preparar meu neto para ser político. Não foi assim. Esse tipo de coisa é coisa que vai surgindo naturalmente. Até porque meu pai e minha mãe não são políticos, né? Verdade. E a referência mais direta que eu tinha dentro de casa era meu pai. Então, eu fui descobrindo essa vocação, despertando esse desejo pela política, exatamente no ambiente estudantil, como primeiro síndico mirim do prédio, depois líder de classe, né? Eu fui líder de classe quase todos os anos do meu período estudantil. Depois no Grêmio. Depois do Grêmio estudantil, eu comecei a fazer a política na juventude do partido, né? No PFL Jovem, na época. E ali, sim, eu comecei a conviver com o ambiente profissional da política. Então, eu diria que a segunda década foi uma década de descoberta. Foi uma década onde eu pude ver a minha vocação, né? Aquele desejo que eu tinha de ser político, que sempre teve no meu coração, ele começou a se materializar, ele começou a se realizar. Ainda nessa segunda década, eu trabalhei uma época com carnaval, fazia festa, organizava eventos, né? Eu sempre trabalhei, desde muito cedo. Minha mãe, por exemplo, ela tinha uma loja no aeroporto. Eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Eu ia trabalhar na loja do aeroporto. Às vezes, no final de semana, minha mãe não ia, ela me deixava ali na Barra, eu pegava um frescão, ia até o aeroporto, trabalhava e voltava. Então eu sempre tive essa coisa com o trabalho, né? Sempre fez parte da minha vida. E aí depois que eu concluí os meus estudos, eu fiz faculdade na Universidade Federal, no curso de Direito, e ali eu já tinha certeza que eu queria entrar na política. Então eu comecei... Por quê, Neto? Da onde surgiu essa vocação? A gente não explica, sabe? É uma coisa que você não tem uma explicação assim. Meu avô mesmo, ele se surpreendeu. Por quê? Ele não esperava que eu fosse entrar na política. Ele achava, no começo, que eu ia seguir os caminhos de meu pai. Ia para a vida empresarial, ia ser advogado, né? Eu sempre disse que eu queria fazer direito. Eu não achava que eu ia ser político. E aí eu fui mostrando que eu era capaz de fazer um trabalho. E aquilo foi surpreendendo a ele e foi me permitindo construir um espaço dentro do meu grupo. Então eu entrei na política, trabalhei no PFL Jovem muitos anos, depois fui assessor da Secretaria de Educação,
conheci de perto a realidade da educação pública, na época que Heraldo Tinoco era o secretário de Educação, e fui preparando o caminho para disputar minha primeira eleição, que aconteceu em 2002, exatamente há 10 anos atrás, para deputado federal. Você falou muito do seu avô. O que você segue na personalidade dele e o que você deixa para trás? Então, eu acho que a gente tem sempre o dever de aprender. Aprender com os acertos e com os erros. Eu não tenho dúvida que meu avô ele foi um dos políticos mais importantes da Bahia. Principalmente porque ele lutava pelo nosso Estado. Ele colocou como causa da vida dele representar a Bahia, né? Às vezes até brigava e às vezes até exagerava, mas sempre tentando defender a Bahia, lutando pela Bahia, trazendo desenvolvimento econômico para a Bahia. E a história dele está muito presente ainda. Eu ando assim nos bairros de Salvador, quanta gente eu ouço chegar para mim e dizer, poxa, seu avô fez isso, fez aquilo, na época de ACM era diferente, enfim. Mas ele não era uma pessoa que só tinha qualidades, também tinha os seus defeitos. Todos nós somos pessoas que têm qualidades e defeitos. Eu acho que o mais importante é entender que ele fez política num outro momento, né? Meu avô começou a fazer política em 1954, foi a primeira eleição dele. Minha primeira eleição foi em 2002. São quase 50 anos de diferença. Então não dá para você comparar os momentos, né? Eu já entrei na política num momento que a política é muito mais moderna, ela tem, digamos assim, hoje, graças a Deus, no Brasil, um padrão de respeito, de civilidade. E eu sou um político que procuro, como ele disse, aprender com os acertos e com os erros. Agora, eu procuro, obviamente, resgatar essa coisa do amor pela Bahia, do compromisso com o nosso Estado, né, de defender a nossa terra, que eu acho que é muito importante, é um traço que foi característico da personalidade de Antônio Carlos Magalhães e que hoje a gente precisa saber que os políticos têm que ter compromisso com nossa terra. Neto, você não passou maiores dificuldades na sua vida. Quando você está no gueto, em campanha, por exemplo, você consegue enxergar as dificuldades que aquelas pessoas passam naqueles locais? Olha, Márcio, primeiro que desde muito cedo, né, dentro de casa, meu pai e minha mãe me deram uma educação muito sólida, né, uma educação aberta para a vida. Ao contrário do que muita gente pensa, eu acompanhei dentro de casa meu pai ter que lutar muito, ter que ralar muito, ter que trabalhar desde muito novo, tá certo? Para ir se consolidando e virar um empresário, né, que é hoje um empresário no setor de comunicação. Então, as coisas nem sempre foram assim, não é tão fáceis. Porém, é claro que eu só posso agradecer a Deus, agradecer o fato de ter nascido numa família que pôde me dar educação, que pôde me dar ensinamentos de princípios e valores assim muito importantes para mim. Inclusive, o de ter, tá certo, a sensibilidade social. Além disso, por uma questão de opção minha, eu procurei, desde a minha primeira eleição para deputado federal em 2002, fazer um trabalho próximo das comunidades mais carentes do nosso estado, principalmente Salvador. Eu podia ficar ali na minha, ó, um nome forte, né? A ACM na época era vivo, podia me eleger sem maior esforço. Não. Eu tenho mais de 12 anos percorrendo cada bairro dessa cidade, eu conheço os guetos de Salvador, eu tenho um contato direto com as pessoas da nossa cidade e tenho a dimensão dos problemas sociais de Salvador. E eu acho que não há nenhum prefeito que possa pretender fazer um bom trabalho em nossa cidade se ele não tiver essa dimensão de que a prefeitura tem que ser voltada, tem que ter os seus olhos voltados para os que mais precisam. Neto, uma pessoa que vive sempre nessa sua competitividade, onde é que você busca a segurança para seguir em frente? Olha, eu acho que é uma coisa que é um misto, né? Primeiro, como ele disse, a política é uma vocação, né? Está no meu coração, eu sempre tive vontade de ser político. Até porque se não for assim, o cara não dá certo. Porque para o sujeito passar por uma série de dificuldades, você tem uma vida pública, uma vida muito exposta, é cobrado permanentemente, você tem que abrir mão da sua família. Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, que eu amo de paixão. Mas eu, infelizmente, não posso ficar com elas o quanto eu gostaria de ficar. Porque a política exige isso de mim, né? Acaba exigindo muito tempo de dedicação e de trabalho. Então você tem que gostar muito. Antes de tudo, você tem que gostar muito. E é claro, você tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que procurar conhecer as coisas, você tem que olhar os bons exemplos que estão ao seu redor. Então é um conjunto de coisas. E eu acho que exatamente com esse conjunto de coisas vem o resultado. Eu aprendi uma frase que eu gosto sempre de usar, né?
Sucesso antes do trabalho, só no dicionário, porque o S vem antes do T. Então, eu acho que para você ter sucesso, tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que se empenhar muito. E eu sempre fiz na minha vida, tudo que eu procurei fazer foi bem feito, com muito trabalho. Eu acho que essa é uma característica mesmo que a gente pode mostrar, tá certo, da nossa vida pública. Você está sempre disputando cargos eletivos. Como é que você controla um mal que hoje acomete a sociedade toda, que é a ansiedade? Eu também, as preocupações do dia a dia, o medo. Você tem medo? Claro, né? Tenho medo, como todo mundo tem medo, não existe nenhum super-herói. E assim, meu amigo, vou lhe contar. Eu normalmente procurava me desestressar correndo. Eu gosto de correr, né? Então, todo dia eu estava correndo quase 6 quilômetros, né? 6 quilômetros, às vezes eu corria 7 quilômetros. Mantém em forma. Coisa que eu tenho que aprender com você. Isso ajuda a manter a forma. Só que depois que começou a campanha, não dá mais, né? Porque a gente acorda 6h30 da manhã, sai para trabalhar, chega em casa depois de 11 da noite, loucura. Ainda chega em casa, vai discutir coisa, vai ver programa de televisão, vai isso, vai aquilo, você vai dormir de madrugada. Então, você dorme, Neto? Eu estou dormindo umas 4 horas por noite. Que loucura. 5 horas por noite. Então, assim, controlar a ansiedade é uma coisa que você tem que trabalhar muito bem, né? Claro que depois que o tempo passa, você vai aprendendo também. E outra coisa, né? Não se incomodar com as críticas, com as agressões, porque chega num momento como esse, infelizmente, a gente vira alvo de muitas críticas, de coisas injustas, né? Coisas que levam para a televisão e não são verdadeiras. Isso toca muito na gente, sabe? Mas eu procuro ir administrando e entendendo que tudo isso é um processo e que a gente tem um dia após o outro e vai construindo o nosso caminho assim aos poucos mesmo. Então, qual o grande conselho que você daria ao nosso público que está te ouvindo agora para enfrentar a ansiedade, que eu acho que é uma coisa que você vive muito, as preocupações, os medos, como enfrentá-las? Fala aí pra gente. Olha, primeiro eu acho que tentar não levar os problemas do trabalho para casa, né? Ou então diminuir ao máximo essa carga dentro de casa dos problemas que você tem no trabalho, né? Porque o tempo que você tem em casa com sua família, tente aproveitar, tente ficar com sua família, tente se dedicar aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, aos seus pais, enfim, acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa é sempre que possível procure alguma atividade, tá certo? Que lhe faça baixar a adrenalina, que lhe faça queimar calorias, né? Então foi o que eu disse, eu me fazia muito bem correr, como eu estava correndo todo dia, agora não está dando, mas é uma coisa que faz bem à saúde e que faz bem à cabeça. Você é do signo de Aquário, Neto. Aquariano geralmente pensa muito no futuro. Você é assim, tem essa característica, ou você vive o presente? Olha, eu primeiro procuro sempre viver o presente, Márcio, entendeu? Assim, é claro que a gente sonha, a gente fecha os olhos e procura ver onde é que a gente vai estar amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Planeja muito seus atos? Eu planejo, claro, sempre planejei. Me preocupo muito com o meu futuro, porque eu acho que as decisões do presente, os acertos do presente e, sobretudo, os erros do presente impactam no futuro, né? Então, eu me preocupo com o meu futuro, óbvio que eu me preocupo. Vamos agora para o trabalho, Neto. A gente está aqui dentro dos ônibus, você está vendo um engarrafamento imenso aqui ao seu lado. Neto, se por acaso eleito, o que fará para a mobilidade urbana? Esse é um dos problemas mais sérios hoje de Salvador. Conversando com uma pessoa que mora na Fazenda Grande, você vai ver que se essa pessoa trabalhar em Brotas, da Fazenda Grande a Brotas, ela vai ter que sair mais ou menos 4h30 da manhã para 5 horas da manhã, portanto o dia ainda está escuro, e vai gastar 2 horas, 2h30 para sair da Fazenda Grande e chegar em Brotas. É verdade. Quando ela volta no fim do dia, do trabalho para casa, ela vai gastar quase 3 horas de relógio, tá certo? Dentro, infelizmente, hoje de ônibus que estão superlotados, né, que não oferecem um serviço racional, porque você tem hoje uma desorganização das linhas de Salvador. Em alguns lugares você tem linhas de mais, em outros lugares você tem linhas de menos. Verdade. Né? Às vezes a insegurança é uma coisa muito séria, porque a pessoa tem que sair de casa, andar, às vezes anda 2, 3 quilômetros para chegar no primeiro ponto. Né? A insegurança de andar na rua e a insegurança de estar dentro do ônibus, porque a gente sabe que os bandidos hoje, eles agem em qualquer lugar da cidade.
Então o problema da mobilidade é muito sério. Imagine o que é alguém perder 5 horas do seu dia, 5 horas do seu dia dentro do ônibus. Tem gente que perde mais tempo dentro do ônibus do que tem para dormir por dia. Tem gente que fica mais tempo dentro do ônibus do que fica com seus filhos no convívio familiar. Então isso tem que mudar. Vamos começar falando pelos ônibus, que eu acho que é a primeira coisa. A prefeitura, no começo do ano que vem, ela vai ter que fazer um processo de licitação para definir as empresas que vão operar o serviço de ônibus pelos próximos anos na cidade. Esse é um momento chave. Por quê? Porque a prefeitura vai ter que reorganizar as linhas de ônibus de Salvador. Salvador precisa ser redesenhada. Não dá para ficar com essas linhas de hoje. Os estudos mostram que alguns percursos que você leva 3 horas, você podia levar 30 minutos, se as linhas fossem reorganizadas. Depois, não dá para você colocar para competir o transporte coletivo, que transporta milhares de pessoas, tá certo? Coletivamente, com o transporte particular. A prioridade da prefeitura é para o transporte coletivo, portanto, para os ônibus. Nós vamos implementar, no começo, 40 quilômetros de corredores exclusivos, onde o ônibus não vai disputar espaço com o carro de passeio, né? A implantação desses corredores exclusivos, assim como a recuperação das estações, e está aí a estação da Lapa do jeito que está, a estação de Pirajá, um horror, a recuperação dos pontos de ônibus, que é outro problema sério na nossa cidade. Tudo isso vai ser exigido de investimento da iniciativa privada. Então, na hora que a prefeitura for definir os empresários que vão explorar o serviço de ônibus nessa licitação para os próximos anos, ela tem que exigir de contrapartida, como investimento desses empresários, que eles implantem os corredores exclusivos e vai dar uma velocidade muito maior para os ônibus, que haja um redesenho das linhas em toda a nossa cidade, tá certo? Que haja uma renovação completa da frota até o 4º ano do mandato. Eu quero 100% de frota renovada até o 4º ano do nosso mandato, que haja mais segurança para o motorista, para o cobrador e para o passageiro, né? E que sejam feitas as obras de recuperação das nossas estações, dos nossos terminais de ônibus e também dos pontos de ônibus da cidade de Salvador. Isso é uma coisa. A outra coisa, você precisa integrar o ônibus com o novo modal. Qual é o novo modal? O metrô. Infelizmente, hoje nós temos o menor metrô do mundo, que ainda não funciona. São 12 anos aí e eles ainda não estão operando os trens do metrô. Nós temos que colocar esses trens para operar já no ano que vem. Os 6 quilômetros como estão aí hoje. E dar continuidade às obras que vão levar o metrô na linha 1 até Pirajá. Hoje o metrô sai da Estação da Lapa, vai parar ali na rótula Abacaxi, chamado Acesso Norte. A conclusão da linha 1 vai levar o metrô até Pirajá. Eu defendo, Márcio, que a linha 1 não pare em Pirajá, mas ela vá até Cajazeiras. Então, de Pirajá, a gente já desenha o braço que vai levar o metrô até Cajazeiras. E a realização da linha 2, que vai trazer o metrô de Lauro de Freitas, cortando a paralela pelo canteiro central, vindo pela Avenida Bonocô e finalmente se integrando à linha 1 na rótula do Abacaxi. A atual gestão municipal, a atual prefeitura, transferiu para o governo do estado a condução do projeto do metrô. O que é que a próxima prefeitura vai ter que fazer? Primeiro, ajudar a organizar a cidade para a realização dessas obras, porque essas obras vão movimentar a cidade. Segundo, a próxima prefeitura tem que exigir o funcionamento imediato da linha 1 do metrô. Melhorar a qualidade do trem do subúrbio, né, que é fundamental. O trem do subúrbio, infelizmente, está abandonado nos últimos anos, então é preciso melhorar a qualidade do trem do subúrbio. Além de tudo isso, tem uma coisa que pode ser feita a curtíssimo prazo, que é exatamente agir em cima de inteligência e engenharia de tráfego. E aí nós queremos implantar os semáforos inteligentes. Como é que funciona hoje a sinaleira? Ela é programada, em tantos minutos ela abre ou fecha. Dá um sinal verde, amarelo e vermelho. Há uma programação. Eu quero pegar esses semáforos
e interligar esses semáforos todos numa grande central de controle da cidade, como existe hoje no Rio de Janeiro. Nessa central de controle, o engenheiro de tráfego, ele vai ver o fluxo da cidade e ele vai dar o quê? O comando em tempo real para abrir ou fechar a sinaleira. Está provado nos estudos que as cidades que adotaram esse tipo de solução, elas tiveram um ganho de 30% na velocidade média. Ou seja, a gente consegue andar 30% mais rápido em todo o trajeto que tem esse tipo de sinaleira. A ideia é começar nessa artéria principal da cidade que vai da Avenida Garibaldi até o centro administrativo de Salvador. Outra coisa importante, Márcio, organizar a cidade. Olha, você vai em Cajazeiras, por exemplo. Às vezes você leva 2 horas para atravessar Cajazeiras de ponta a ponta. Cajazeiras é uma cidade dentro de Salvador. O problema do trânsito lá é gravíssimo. Então hoje nos bairros de Salvador você já tem problema de trânsito muito grande. Não é só Cajazeiras não, tá certo? Não é só Cajazeiras. Muito disso é por quê? Porque as pessoas estacionam em lugar proibido. Então uma via que poderia passar 2 ou 3 automóveis ao mesmo tempo, passa apenas um. Porque você tem do lado esquerdo o carro parado no lugar errado, do lado direito o carro parado no lugar errado. A prefeitura vai ter que providenciar estacionamento e vai ter que tirar essa coisa das pessoas poderem parar em qualquer lugar. Enfim, são muitas ações, tá certo? Recursos existem, uma parte dos recursos com financiamento da prefeitura, tá certo? Financiamento direto da prefeitura, uma parte de recursos da iniciativa privada, chamar o empresário para investir em mobilidade urbana e uma parte dos recursos estão lá em Brasília, tá certo? Previsto no PAC da mobilidade. E aí, é bom dizer isso, não interessa se o prefeito vai ser a Semineto ou a Milton do PSOL, tá certo? Qualquer prefeito tem essa verba garantida. O recurso está garantido, independente do partido do prefeito, porque está lá no PAC da mobilidade assegurado para Salvador nos próximos anos. Como é que está a sua expectativa política com a Câmara Municipal também? Você acha que você vai fazer muitos vereadores? Como é que está o DEM também no cenário nacional? Você acha que você consegue atrair verba e atrair força política para que isso seja feito? Olha, Márcio, caso eleito? Com certeza. Hoje eu sou um deputado do Democratas, que é um partido de oposição ao governo federal. Ainda assim, eu sou um dos deputados que mais trouxe recursos para a Bahia nos últimos anos. Então, trazer recurso ou não trazer recurso depende do empenho, da dedicação e do trabalho. Eu gosto de dar um exemplo. O prefeito do Recife, ele é do PT, o mesmo partido da presidente da República. Ele, no entanto, nem candidato à reeleição ele não é. Sabe por que ele não é candidato à reeleição? Por incompetência, por falta de gestão. Então, tenho vários exemplos que eu podia te citar aqui, de prefeitos que são do mesmo partido do governador e da presidente e que não fazem um bom trabalho. Já outros exemplos de prefeitos que não são do mesmo partido, que são de partidos até de oposição, mas que fazem um bom trabalho. Porque o mais importante é a dedicação do prefeito. É ele montar uma boa equipe, é ele se cercar de auxiliares qualificados, fazer bons projetos. Eu conheço o Caminho das Pedras em Brasília, eu estou há 10 anos em Brasília, eu sei onde estão os recursos, eu sei quais são os ministérios, eu sei onde tem o recurso para ser trazido para Salvador. E aí é que é importante você fazer bons projetos. Então, acho que a diferença que eu tenho para os outros candidatos, primeiro é que eu não fico só falando, eu faço, né? Eu vejo na televisão hoje o candidato do PT dizer que vai construir 12 viadutos, não sei quantas unidades de pronto atendimento na área da saúde. E por que há 6 anos eles governam a Bahia e não estão fazendo? 12 viadutos. O PT da Bahia levou 4 anos, não conseguiu até hoje inaugurar a passarela de Pituaçu. E está ali o torcedor do Bahia que vai para o jogo, né, correndo risco. Um torcedor, inclusive, já foi atropelado e morto porque a passarela ainda não foi entregue à comunidade. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que diferenciar. O meu compromisso é com a palavra. Eu só prometo que eu posso cumprir. Eu acho que o povo de Salvador está cansado dessas promessas eleitoreiras. Agora, vou fazer uma boa equipe, vou governar com os melhores quadros, com os mais experientes e vou buscar os recursos que Salvador precisa. Neto é mais razão ou Neto é mais emoção? Neto é razão e emoção, né? Eu acho que é razão quando tem que ser razão, né? Pensa muito, pondera muito, calcula as suas ações
né, procura agir com objetividade, com clareza, mas também, né, tem um coração muito grande. Eu agora, por exemplo, no último final de semana, participei de um evento com as mulheres, né, mais de 500 mulheres se reuniram para dar apoio à nossa candidatura. Foi só emoção, né? Chorei, me emocionei, lembrei de fatos da minha vida. Então, assim, eu acho que tem que ser as duas coisas, né? Tem que ser razão, para quando a cabeça tem que agir com muito pragmatismo e objetividade, mas também tem que ser coração. Na vida, a gente tem que botar o coração em tudo, né? E na política, se a gente não botar o coração, a coisa não vai direito. Tem que ter coração. Neto, a gente já está chegando aí no ponto de ônibus, vamos ter que descer, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta para você aqui. Neto acredita no Brasil? Neto acredita que ele ainda vai viver num país de primeiro mundo, com igualdade social, com igualdade racial e sem violência, e num país onde tenha um controle de natalidade, que tenha uma diversidade cultural organizada? Você acha que isso vai acontecer e você vai contribuir para isso, Neto? Olha, Márcio, eu acredito no Brasil, sim. Se eu não acreditasse no Brasil, eu não seria político, né? Repito, a política, ela impõe uma série de restrições na vida, ela traz dificuldades, as pessoas às vezes não sabem, e é natural, muita gente até se impressiona pelos exemplos ruins da política, mas tem muito político sério que trabalha para valer, que é dedicado, que coloca a sua vida a serviço do interesse público. E eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro, principalmente eu acredito no povo brasileiro, na sua luta, na sua garra, na sua coragem. Você veja que a nossa cidade, o povo de Salvador, é marcado pelo quê? Pela tolerância, por não aceitar o preconceito, por conviver com a diversidade, por respeitar o próximo. Não existe povo no Brasil, talvez, tão maravilhoso como o povo de Salvador, né? A gente chega em todos os lugares, vê esse sorriso, essa coisa toda. Mas é claro, quando você vive um momento difícil, como a cidade vive hoje, as pessoas às vezes perdem um pouco a esperança. Se tem uma coisa que, por exemplo, me faz refletir, é quando eu chego num lugar e a pessoa diz, olha, eu não vou votar em ninguém nessa eleição. Tem que votar, tem que acompanhar a política, tem que ver o que cada um está propondo, tem que assistir o horário eleitoral mesmo, e tem que votar, tem que escolher, né, participar desse momento cidadão. E eu acredito no Brasil, eu tenho esperança no futuro. Eu não sei se a minha geração, né, se a nossa geração, ela vai viver num Brasil desenvolvido plenamente, num Brasil com total justiça social, num Brasil com educação pública de qualidade para todos, num Brasil em que o filho do rico tenha a mesma oportunidade do filho do pobre e vice-versa, ou seja, que o filho do pobre possa lutar tanto quanto pode o filho do rico. Eu não sei se a gente vai viver nesse Brasil, num Brasil sem nenhuma violência, mas eu acho que a cada dia a gente vai vivendo num Brasil melhor. Se você for olhar o que era o Brasil há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, porque é o Brasil hoje, eu acho que o Brasil hoje é melhor. É um país onde os políticos são mais responsáveis, apesar dos erros, apesar dos desvios, mas a imprensa é livre, mostra as coisas, não bota debaixo do tapete. Um país onde a liberdade de expressão é total, né? Onde cada vez mais a intolerância religiosa, o preconceito sexual, o preconceito racial não tem espaço, o que é muito bom, né? Então eu acho que a gente vai vivendo numa sociedade cada vez mais madura. E como político eu quero contribuir para isso, né? Eu sou mais uma gotinha d'água nesse imenso oceano, mas eu acho que é exatamente com cada gotinha d'água dessa que a gente vai fazendo, né, um Brasil melhor, um Brasil com mais esperança, e um Brasil que, quem sabe, minhas filhas, tá certo? Que são pequenas, que ainda estão começando a entender o que é a vida, minhas filhas possam ter, tá certo, um futuro e uma realidade melhor do que a que nós estamos tendo hoje. Neto, quero lhe dizer que foi um prazer imenso recebê-lo aqui no Buzz TV e eu queria que esse espaço ficasse aberto aqui sempre no nosso Buzu para você vir aqui discutir de política, falar sobre você. Muito obrigado. Olha, Márcio, eu quero agradecer a você, parabenizar o trabalho do Buzz TV. A gente sabe quanto fica cada vez mais importante esse entretenimento nos ônibus de Salvador. Infelizmente, hoje as pessoas passam muito tempo no ônibus, então ter algo que possa distrair um pouco esse desconforto do dia a dia é muito importante. Parabenizar o trabalho de vocês. Fiquei muito feliz, né, de chegar aqui hoje, reencontrar você, né, você fazendo esse trabalho empresarial e de comunicação. E você veja que a vida é isso mesmo, né? Ela vai nos trazendo chances como essa. Eu queria, na verdade, lhe dizer que
que se eu for eleito prefeito, eu pretendo voltar aqui para estar sempre prestando contas do que a gente está fazendo. E eu quero ser cobrado. Eu quero que você chegue junto, me cobre, vamos estar aqui dando os esclarecimentos, prestando as informações e, se Deus permitir, todo dia conversando com o povo de Salvador sobre as melhorias na cidade que a gente vai implementar. Parabéns, Neto. Então estamos aqui encerrando mais um Conexão com Márcio Brasil. Pessoal, acesse lá conexãocommarciobrasil.com.br e não perca essa entrevista maravilhosa com o candidato a prefeito ACM Neto. Até logo. Abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Márcio. Um abração.